Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 12 de julho, sexta-feira. Estamos lendo aqui Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Esse verso, eu falei dele na semana passada, domingo passado, melhor dizendo. Então não é semana passada, é o primeiro dia da semana, domingo passado. E porque estamos estudando, começamos a estudar, aliás, todos são convidados para a escola dominical, que a classe dos adultos está estudando a Ruth, o livro de Ruth, o livro de Esther. Estamos no comecinho, então vale a pena vir, porque ainda estamos, vamos para a segunda aula. E é uma bênção, Osmar aonde, né? Em qualquer Assembleia de Deus. Qualquer Assembleia de Deus usa essa revista da CPAD, que a gente utiliza como base para um estudo organizado. Enfim, seja muito bem-vindo. E domingo de manhã, geralmente às 9 horas da manhã, são todos bem-vindos. Bom, feito esse convite truncado, pensar que um dos comentários feitos a respeito, diante, né, do estudo de duas mulheres chamadas de heroínas, corajosas e ao mesmo tempo submissas a Deus, e muito significativo, né, o que Deus fez tanto na vida da Ruth, que se tornou, o que entrou na genealogia de Jesus, que é a bisavó, né, de do rei Davi, e entrou para a genealogia de Jesus, uma mulher moabita, e a Esther é aquela judia que foi usada para um grande livramento, uma grande providência divina. E aí, o comentarista tocou, ou deu título a uma porção da sua explicação, quando ele fala sobre o protagonismo da mulher. Essa expressão, ela não é, ela não está na Bíblia, obviamente, protagonismo feminino ou da mulher não está na Bíblia, mas estas histórias e outros pontos são usados para falar da valoração da mulher, do protagonismo, enfim. Mas eu ouço isso, mas não posso me esquecer deste versículo, né? Porque quando os comentaristas da palavra de Deus, os pregadores, os ensinadores dos dias de hoje, têm a necessidade de fazer tipo uma reparação, né? Porque a história da humanidade sempre colocou a mulher num lugar quase, às vezes quase de inexistente, né? Sem vez, sem voz, às vezes sem direitos, secundarizada, de segunda categoria, é a mulher vista mesmo como, enfim, usada, abusada em muitas sociedades. Então, o mundo, né, a humanidade realmente deve para as mulheres. E os movimentos, em parte, eu entendo todo e qualquer movimento pró-feminismo, eu entendo, principalmente os lugares o mundo todo ainda tem isso, né? A violência contra a mulher.
o feminicídio, como foi batizado nos dias de hoje. E, é horrível quando você lê as estatísticas de, acho que em uma hora morre uma mulher vítima de violência. Eu não tenho certeza desse dado, mas é assim, é muito recorrente. Acontece todos os dias. E, enfim, a humanidade deve, as religiões mundiais devem à mulher. Roubaram da mulher, silenciaram, roubaram os direitos, né? Silenciaram a voz das mulheres. E a gente vê na cultura judaica muito disso também. Eu poderia citar algumas coisas, mas eu quero ser mais sucinto. Mas quando o apóstolo Paulo trata, ele se ocupa de chamar a atenção dos Gálatas, que estavam valorizando mais a lei do que a graça em Cristo Jesus, considerando uma espécie de um retorno, né? Uma releitura da lei, extraindo dela a importância que ela não tem, né? E o apóstolo Paulo faz a mesma releitura, mas dando à lei a importância que ela teve, né? E não que ela tem para a salvação, mas que ela teve para predispor, para ensinar a humanidade a respeito da necessidade da salvação. Por isso que ele fala de maldição da lei e de que Jesus se tornou maldição por nós, o capítulo 4 de Gálatas, e enfim. Mas ele está deixando claro que esse retorno para a lei, que é o que estava acontecendo nessa província, né, na Galácia, o que que acontece? Era uma desevangelização, né? E o apóstolo Paulo, ele é muito enfático, ele argumenta, buscando argumentos do Antigo Testamento, falando de pessoas que existiram e tudo mais. Mas ele vai deixando claro que as coisas são em Cristo Jesus, né? E que não temos mais nenhuma relação com a lei. É esse o assunto, falando assim de maneira muito, extremamente abreviada. E então ele está dizendo que estar em Cristo, aliás, em Cristo é a expressão magna do apóstolo Paulo, porque estar em Cristo é o significado do novo nascimento, da nova vida, da salvação, da vida eterna. Para o apóstolo Paulo, estar em Cristo, que é tão diferente de estar na lei ou debaixo da lei, é muito significativo. Então ele está dizendo, vocês são filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo. Pois todos quantos em Cristo, né, é a nova condição. Todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Então, qual é a esfera da nossa salvação e tudo mais? Nós estamos rodeados de Cristo, né? Vestidos de Cristo. E é tudo em Cristo. E em Cristo, algumas coisas tomaram um outro curso. E por que você citou as mulheres? O assunto aqui é ali. É porque quando ele chega a dizer que em Cristo, né, não, eu vou ler o verso mais uma vez, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele vem o tempo todo fazendo distinção de estar na lei e em Cristo, né? Mas ele também agora traz as questões sociais, culturais, raciais, né? Políticas, todas as diferenças que a gente coloca as pessoas em caixinhas, né? E em parte elas são necessárias, porque é necessário no sentido de identificação, né?
mas não de perversidade, não de violência, de dominação, né? Mas ele está deixando claro que não há judeu nem grego. O grego aqui poderia colocar pagão, né? Ou seja, aquele que serviam aos deuses pagãos da época. Ele está dizendo que em Cristo, quem se revestiu de Cristo, não tem mais esse negócio de etnia e etnia privilegiada, né? Sangue judeu ou supremacia por ter sido, por ser filho de Abraão, segundo a carne, né? Geneticamente falando. Não, mas ele fala o contrário, que em Cristo, por ser batizado em Cristo, receber a Cristo, estar em Cristo, revestido de Cristo, não tem privilégios étnicos, não tem. Então, por quê? Porque em Cristo transcende essa questão ética. Aí ele diz escravo ou livre, que é uma questão social, né? Aí a gente poderia dizer rico ou pobre, né? E também, mas isso não implica, porque a diferença que existe entre uma pessoa escrava, que a escravidão existia na época do apóstolo Paulo, né? A condição, os privilégios e tudo mais de uma pessoa escrava ou livre para a sociedade tem diferença. Em Cristo transcende. Ser para o judeu, ser judeu e não ser judeu faz muita diferença, mas em Cristo isso transcende, né? E vem aqui a questão do gênero, que é tão discutido hoje, até por outros motivos. Mas ele fala que não há homem ou mulher. Por quê? Porque para os judeus isso também fazia diferença, né? É só você olhar para a lei e depois para as tradições judaicas. Como mulher não tinha direito de pedir divórcio, não tinha direito a algumas leis, não podia casar algumas responsabilidades de família, vender, casar os filhos e uma série de coisas. Não podia, por ser mulher, né? Então, no judaísmo antigo, anterior, e também nos dias de Paulo, tinha muita diferença dos privilégios de homem e mulher, né? Como eu disse, o mundo inteiro deve às mulheres, mas o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo não tem mais essa diferença de valor. Por quê? Porque o ser homem ou mulher em Cristo transcende. Porque aí ele conclui, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É o fim das diferenças. É o fim das coisas que as pessoas tanto se apegam e tanto valorizam, porque em Cristo ele nos vê iguais. Então vamos ficar só com o homem e com a mulher e pensar que o Espírito Santo foi derramado sobre homens e mulheres, que o novo nascimento, a nova vida, o revestir-se de Cristo é para homens e mulheres, que o ter dons, homens e mulheres, dar o fruto do Espírito, homens e mulheres, ser arrebatado, homens e mulheres, reinar com Cristo, homens e mulheres. E aí não há diferença. A maneira como Deus trata os homens, trata também as mulheres, os privilégios da redenção. E aqui, dentro do contexto da filiação, da adoção, do ser herdeiro com o pai Abraão, pai da fé, e ser herdeiro de Cristo, estou falando de toda a doutrina do apóstolo Paulo, co-herdeiro de Cristo é para homens e mulheres, porque os homens fazem essa diferença perversa e colocam títulos, valores, né? E colocam cada um no seu lugar, mas em Cristo isso a salvação e as coisas pertinentes à salvação estão acima do ser homem e mulher. Isso aqui é doutrina, isso aqui é a verdade. E aí, Osmar, como é que eu faço para não dever às mulheres?
Número um, imite o exemplo de Cristo Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus estava completamente fora dessa lógica da religião judaica, dos costumes judaicos, dos costumes dos homens, quando ele tratou bem as mulheres, atendeu mulheres, orou por elas, tinha amizade com mulheres, Marta e Maria, atendeu estrangeiras, conversou com a samaritana, foi sustentado por mulheres, né, no seu ministério. E Jesus não tinha problema nenhum. Antes, ele ensinou como é que se trata, como é que um homem trata uma mulher. Então, se a gente seguir o exemplo que está nos evangelhos e que Cristo praticou, ótimo. E entender que se eu estiver em Cristo, eu vou ter esse caráter de Cristo na minha vida. Porque quem é de Cristo está em um único espírito com Ele, né? É o que o apóstolo Paulo ensina. Ou seja, a maneira como Cristo age, quem está em Cristo vai agir. Osmari, nos lugares onde ainda há violência contra a mulher, no campo ou nos arraiais evangélicos, é porque quem está praticando a violência, quem está silenciando mulheres, quem está valorizando de forma diferente, quem não entendeu isso, é porque não está encaixado em Cristo, não está revestido de Cristo 100%. Falta mergulhar mais no espírito do Evangelho e mergulhar mais em Jesus. E aí ele vai saber lidar com mulheres. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai eterno, dá a tua bênção a todos nós e não nos deixe, Senhor, na perversidade da violência, das diferenças, mas faça-nos entender que em Cristo tudo transcende, porque somos de Jesus todos nós. Dá-nos a tua graça, oro no nome de Jesus. Amém.